O Brasil que desejamos ver progredir, nunca deixando de lado seu natural espírito solidário e fraterno, é composto também por decididas almas, como a de um Cepete Araju, a 7 de fevereiro de 1756, na resistência à invasão dos 7 povos das Missões, bradou: "Esta terra tem dono." De fato, esta terra é de Jesus, a presença que a todos ilumina. E como gosta de saudar o irmão índio, grande amigo nosso, conhecido como Flecha Dourada, salve Jesus! Somos uma grande força. Essa força unida, ela vai mudar o país. Ela vai mudar essa conscientização, vai para o melhor, para o amor, para a boa vontade. Tudo isso porque falar de meio ambiente é falar de solidariedade, cidadania, respeito à terra e aos recursos naturais que ela nos oferece. O que os indígenas têm a nos ensinar sobre a natureza numa perspectiva literária? Está no ar o programa Biosfera pela sustentabilidade do planeta. Em 1989, eu lancei uma cartilha chamada A Terra é a Mãe do Índio. Por quê? Porque já nessa época, há mais de 20 anos, eu senti a necessidade da gente colocar para toda a sociedade brasileira, e não só a sociedade, mas também para povos indígenas, reforçar essa ideia do amor, da relação com o elemento terra, não só com o elemento terra, mas com toda a biodiversidade, com os nossos conhecimentos ancestrais, com o nosso planeta Terra, com toda a biosfera. Então, essa relação da Terra, ela é sagrada. E quem não gosta de ouvir uma ótima história, hein? Por isso o programa Biosfera está cheio de histórias para contar e ouvir. Brasil, o que faço com a minha cara de índia? E meus cabelos, e minhas rugas, e minha história, e meus segredos? O que faço com a minha cara de índia? E meus espíritos, e minha força, e meu tupã, e meus círculos? O que faço com a minha cara de índia? E meu toré, e meu sagrado, e meus caboclos, e minha terra? O que faço com a minha cara de índia? E meu sangue, e minha consciência, e minha luta, e nossos filhos? Brasil, o que eu faço com a minha cara de índia? Não sou violência, eu sou história, eu sou cunhã, barriga brasileira, ventre sagrado, povo brasileiro, ventre que gerou o povo brasileiro hoje está só. A barriga da mãe fecunda e os cânticos que outrora cantavam ou são gritos de guerra contra o massacre mútuo. Todo mundo tem um pouco de índio? Sim, eu diria até que bastante, né? E você tem um pouco de índio? Sim. E qual a sua parcela indígena? Bom, a minha parcela indígena já começa desde o nascimento, que eu nasci em uma chácara e a parteira era uma índia guarani. A minha parcela indígena está ligada à minha memória, a memória dos meus avós, que viviam no interior de São Paulo e que viviam muito daquilo que os índios também viveram no interior do Brasil, na comida principalmente, cultivando, colhendo e preparando daquele modo rústico do interior que se assemelha muito ao modo rústico indígena que a gente vê hoje na televisão. Sim. Quando passa sobre as aldeias indígenas. Para preservar o meio ambiente, a cultura, a história, os saberes e os seres humanos que vivem nesta natureza, deve-se conhecer o planeta, para que possamos nos comprometer com um novo jeito de usar os recursos. E o respeito aos recursos que consideramos sagrados, porque esses recursos que foram debatidos na Conferência do Meio Ambiente, em 92, esses recursos para nós estavam sendo destruídos, a terra destruída, os elementos destruídos, e precisávamos ter uma sustentabilidade para isso. Então, se todo mundo tem um pouco de índio e a gente consegue identificar na gente uma parcela indígena, então a responsabilidade de cuidar dessa cultura, dos costumes e de dar oportunidade para as etnias indígenas se desenvolverem nesse país é de todo mundo. Tem que ser compartilhada.
Começamos a respeitar o meio ambiente quando cuidamos da nossa natureza interna. Quais são os valores que cultivamos dentro de nós? A boa vontade? A solidariedade? O amor às criaturas? O respeito à diversidade ambiental e cultural? Se for assim, entendemos que todos têm direito à terra, ao alimento, à saúde, à educação. E com a população indígena, gente, não é diferente. Mas de que maneira a literatura tem mostrado esses povos? A literatura retratada pelo não indígena foi uma literatura, desculpem os escritores anteriores, foi uma literatura tendenciosa, que levava a imagem do índio a como viviam, por exemplo, como viviam os índios. Os índios não viviam, os índios continuam vivendo. Nós temos povos indígenas. Hoje o Instituto Brasileiro Geográfico, Instituto Geográfico, IBGE, já computa já para mais de 700 mil indígenas no Brasil. E essa literatura que a gente lê na escola é uma literatura muito romantizada. Como os indígenas se veem e fazem sua própria literatura hoje? Se vocês perguntarem, poxa, mas pelo que nós sabemos, os povos indígenas têm uma cultura de literatura oral. Mas, dos tempos para cá, com a modernização, os povos indígenas iniciaram esse processo de escrita, de cartilhas. Os ticunas, por exemplo, são os principais nesse ponto aí. Então, nós nos vemos, vamos colocar dessa forma, nós nos vemos na literatura uma forma de sedimentar a nossa cultura, nossas tradições indígenas. Este aqui é o Sesc Ipiranga, na capital paulista, e aqui dentro está a etnia Kaxinawá. Eles trouxeram seus cantos, suas danças, suas histórias para a gente conhecer. Vamos conferir? A gente está passando por um processo não muito bom, e a gente está tentando preservar essa cultura que temos, uma cultura milenar. E isso através dos velhos, das velhas, dos anciãos, de quem conhece a terra, a história. Sim. Então a gente leva essas pessoas, que hoje a gente trabalha com a escola, com o contato. A gente perdeu muito a tradição de ensinar de pai para o filho, de avô para os netos. Então a gente está trabalhando com a escola, de levar os velhos na escola para que eles possam contar a história. Aí temos muitas tradições, temos festas, temos rituais, fazemos nossos roçados, caçamos, pescamos. Então a gente está tentando se organizar para conseguir viver no mundo de hoje. Nas culturas indígenas existe uma estrutura social organizada. E ninguém pode arrancar de quem quer que seja a sua identidade, o conjunto de valores que fazem de todos nós seres humanos e parte de uma comunidade. Antigamente a gente não vivia numa terra indígena, num pedaço de terra. Agora, hoje, precisamos manter aquela terra, manter aquela tradição, porque a gente não pode mais destruir onde a gente vive. Temos que manter tudo para nós e para as futuras gerações. Como que é o desafio de vocês para fazer esses mais jovens entenderem da importância da preservação dos costumes, das culturas, das histórias e das danças? Convidando eles, fazendo dieta com eles, contando história, levar os velhos. Então isso eu acho que vai trazer tudo que é da cultura para fortalecer mais os jovens. O que estamos falando aqui, gente, é de preservação. O país que não cuida do seu povo, da sua gente, da sua história, está frágil à imposição de outras culturas e dificilmente conseguirá preservar um animal que seja, pois primeiro a consciência está em si próprio. Confira no próximo bloco. Todo mundo tem um pouco de índio? É uma pergunta curta, mas complexa.